It's a revolution. E aí pessoal, tudo beleza? Hoje vou fazer um vídeo rapidinho aqui. Vou explicar como que a gente faz os nomes com base, sem base, nominho para laço, o que for da parte de nome para ser cortado na laser, na router. Basicamente eu faço assim, é o jeito que eu encontrei mais fácil de fazer e creio também que seja o mais prático aí para todo mundo aprender. Tá explicado de uma forma bem fácil e rápida. Primeiro vamos lá na ferramenta aqui do Corel, a ferramenta de texto, né? Ou pode ser o F8 no teclado. Vamos criar um retângulo. Criando o retângulo, você pode vir aqui e aumentar o tamanho da fonte, mas depois também você pode aumentar para o tamanho que você quiser. Escolher o tamanho. Vamos escolher o tipo de letra, né? A fonte. Vou só mudar aqui da Arial para outra. Vou pegar de exemplo a Script. Depois vou dar um outro exemplo para explicar um erro que às vezes acontece. Vou fazer um nome aqui. Digitei aqui, ó, espacinho, primeira maiúscula, tal, aqui. Criei o Ana Júlia. Agora eu vou criar um nome com acento, porém, eu vou dar um exemplo aqui, vou escrever Vitória. Certo? Existem fontes que vem a versão demo, né? Eu não sei também explicar o certo se é só por isso, mas por ela ser de teste, deixa eu só bloquear as mensagens do meu Facebook aqui. Isso, aí para de atrapalhar. Então vamos continuar. Existem fontes que elas vêm como demo, né? E creio eu que seja por esse motivo que a gente não consegue utilizar acento, alguns caracteres diferentes na letra, né? Um exemplo seria Ballpark. Eu vou pôr a mesma letra, a mesma escrita, né? Vitória. Olha lá como é que já saiu o O com acento. Se eu pôr um O normal, ele vai. Se eu pôr o O com o acento, ele dá esse bugzinho aqui. De qualquer forma, eu vou deixar o O normal, porque eu quero usar essa fonte como exemplo. E depois de pronto, eu digitei o que eu quero, eu vou lá e vou dar um Ctrl K. O Ctrl K é para separar. Ele vai separar as letras, né? No caso aqui onde tem letra, na mesma frase aqui o Ana Júlia, ele vai separar a primeira frase da segunda. Olha lá, o Vitória ficou separado, ele fez a primeira separação. Se eu clicar de novo selecionado o Ana Júlia, se eu selecionar fora da tela e der Ctrl K, não acontece nada porque não está selecionado nada. Então eu falei, eu quero separar aqui, ó, o Ana Júlia. Ele separou o Ana da Júlia. Se eu der Ctrl K mais uma vez, ele separou letra por letra. É o que eu quero. Eu clico no Júlia, Ctrl K, separou tudo. Eu venho no Vitória, clico, Ctrl K, separou tudo. O outro Vitória, Ctrl K, separei tudo. Depois de tudo separado, olhem bem, isso ainda é um texto. Ctrl Z volta, né? Então, mexi, não queria isso, eu volto. Se eu deletar, der um Ctrl Z, volta. Beleza. Depois de tudo separado, eu quero converter para curvas. O que seria curva? Eu quero, vou dar um exemplo, eu quero modificar a curva desse A aqui, eu quero diminuir a barriga. Se eu vir na ferramenta forma e tentar fazer isso, eu não vou conseguir. Ctrl Z, eu volto. Vamos lá. Beleza, como que eu consigo fazer isso? Eu preciso selecionar tudo que eu quero modificar e dou Ctrl Q. Ctrl Q eu converto para curvas. Independente do que for, virou curva. Pronto. Cliquei em cima do A, vou lá na ferramenta forma, olha só, virou curvas. Se eu pegar aqui agora e mexer, olha como é que o A ficou. Ctrl Z, lembrando, eu volto. Beleza, converti tudo para curva. Agora, se a gente selecionar o Ana inteiro e vir em forma, vocês vão verem, na hora de cortar na máquina, ela vai cortar o A. Eu preciso de soldar isso aqui, ó, um no outro, correto? Mas antes de fazer isso, eu preciso soldar o pingo do I, porque senão ele vai cair. Se o cliente quiser ele coladinho, que na maioria das vezes eu faço, eu preciso soldar. Então o que eu faço? Eu dou um Ctrl K,
Olha lá, separou. Antes, eu dei o Ctrl Z e voltei. Antes pode ver que ele está junto. Se eu for lá na ferramenta forma, é a mesma coisa, é o mesmo desenho. Mas quando eu dou o Ctrl K, eu separo. Beleza, separei, pego lá, seguro o Ctrl para manter a mesma linha. Se soltar o Ctrl, ele fica livre, eu levo para onde eu quero. Beleza, deixei alinhado. Agora sim, vamos lá. Eu seleciono todo o desenho que eu quero soldar. E lembrando que não pode estar assim, tá? Às vezes vai ter letra que vai ficar assim. Se você soldar aqui, vai ser soldado só o N e o A nesse caso. O A, a primeira letra A não vai ser. Então vou dar o Ctrl Z, voltei, seleciono tudo. Venho aqui, ó, a ferramenta chama soldar. Cliquei, soldou. Se eu for lá na forma agora, é uma só. Tá vendo? E aí na hora que a máquina cortar, vai estar tudo soldadinho, bonitinho. E o Júlia, mesma coisa. Vou lá, seleciono. Pronto. Aqui já estaria pronto para corte. Se for um nome sem base, para pôr na parede, tá belezinha. É só selecionar todo o desenho. Vamos lá, vou dar um exemplo que o cliente quer com 40 centímetros. Tem duas opções. Ou puxa na proporção, seleciona todo o desenho, pega aqui no cantinho, vai lá em cima, lá, ó, o comprimento e a altura. Eu vou puxando até chegar a 40. Essa é a primeira opção. Eu vou dar um Ctrl Z e vou voltar, deixar pequenininho. Ou eu posso apertar o cadeado, que ele vai manter a proporção, independente se eu aumentar o comprimento ou a altura. Então eu aperto o cadeadinho, coloco 400, que eu uso meu Corel em milímetros. Dou um Enter, ah lá, ele subiu a proporção de comprimento em relação de altura em relação ao comprimento que eu quis. Beleza. Eu não gosto de usar o cadeadinho assim, eu prefiro puxar a proporção na medida do que eu gosto. Aqui ele estaria pronto, era só cortar no laser lá, só pôr na máquina ou na router. Agora vamos dar um exemplo do Vitória. Aqui já está um exemplo do que eu tinha falado. Ó. O V está separadinho, se eu mandar soldar não vai colar. Então eu seguro o Ctrl para manter alinhado, levo lá no cantinho, eu preciso quebrar o I, Ctrl K, pego o pingo do I, levo lá em cima. O O, aqui tem um probleminha que sempre acontece. Quando a letra é uma letra que tem no meio aqui, quando eu separo ela, ela vai separar o meio da letra. Então olha só o exemplo. Ctrl K, separou tudo. Aí o que você faz? Ó, faz um retângulo pegando a letra inteira. Tem que ser inteira, porque se eu fizer só aqui, só pegou o meio da letra. A perninha do O tá indo para lá. Se eu clicar aqui no O, vocês vão ver que o O é isso aqui, o O. Então, tem que selecionar ele todo. Selecionei o O todo, venho aqui ó, na ferramenta combinar ou Ctrl L. Beleza, o O já voltou a ser um só. Pego o pingo do I, levo lá. O outro I, mesma coisa, Ctrl K, separei o pingo do I, trouxe para baixo. Beleza, tá pronto. Esse Vitória agora seria só selecionar tudo e soldar. Mas, como esse Vitória deu problema no acento, eu vou ter que usar um acento. Eu venho aqui, pego esse, ó, eu venho aqui, ó, clico com o botão esquerdo, levo aonde eu quero e clico com o direito, mesmo segurando o esquerdo. Segurando o botão esquerdo do mouse, dou um clique no direito e solto os dois. Ah lá, ele copiou aquele pingo para cá. Isso vale para qualquer coisa. Eu quero, por exemplo, copiar o Vitória, levei para o lado, cliquei com o direito, soltei tudo, copiou o Vitória. Beleza, né? Então, seleciona o desenho todo agora, dando seguimento e solda. Vamos pegar a ferramenta forma e dar uma conferida. Olha lá, virou tudo uma peça só. Tá vendo? Legal, né? Tá tranquilo. Aqui a mesma coisa, Ctrl K para separar, pega o pingo do I, beleza, já deu para entender bem essa parte, né? Ctrl K, coloquei, trago o V até ele pegar ali, seleciono tudo e mando soldar. Tá pronto. Agora vamos entrar na parte da base. Eu quero fazer, vamos só aumentar o tamanho aqui, eu quero com 30 centímetros, vou puxar até o comprimento chegar nos 30, beleza, a altura está do jeito que eu queria. Agora eu venho aqui, ó, pego um retângulo, F6 ou retângulo, vou criar um retângulo aqui, do tamanho que eu quero a base, né? Legal é passar um pouquinho,
Geralmente eu deixo entre 50 e 60 milímetros a base, dependendo do tamanho do nome. Quanto maior, eu deixo um pouquinho mais largo para não cair, quanto mais alto, né? E se você vier aqui na janela de encaixe, para quem não tem a ferramenta aberta, tá? Eu vou explicar aqui. Você vai selecionar cantos. A minha já está selecionada. Selecionou cantos, vai aparecer aqui, ó, cantos. Clicou em cantos. Isso aqui, ó, você vai escolher filete. Ele vai fazer esse acabamento aqui no canto. Eu quero com 5 milímetros. Seleciona o que eu quero, manda aplicar. Olha lá, fez o cantinho. Se eu quiser mais largo, dei um Ctrl Z para voltar. Se eu quiser mais largo, 10 e aplico. Beleza? Legal, né? Agora vamos para a próxima etapa. Vamos para o retângulo de novo. Vou dar um exemplo bem grosseiro aqui de como fazer essa base. Tirar daqui, beleza. Vou criar uma linha, um outro retângulo aqui para ser mais exato. De uns 5 milímetros de altura aí. Beleza. Criei esse retângulo. O macete que eu faço sempre é esse. Eu vou pegar outro retângulo, vou fazer aqui, é no olho mesmo, tá? Aí esse retângulo eu uso MDF de 3 milímetros. Se for de 6, se for de 10, se for de 12, independente da espessura, eu gosto de usar MDF de 3 para fazer esses nominhos. Então, a altura eu deixo com 2,9 para o MDF não passar para baixo na hora que encaixar na base. 2,9, vamos padronizar para 30, o encaixe de comprimento. Beleza, dá um zoom. Se você pegar aqui, ó, puxar para baixo, pega na borda, leva até na outra borda, ele encaixa sozinho em cima. Beleza, já sei que aqui está com 2,9 de altura esse encaixe. Eu dou uma puxadinha aqui porque eu vou precisar soldar, senão ele não solda. Se ele não tiver um passando em cima do outro, não solda. Fiz isso, seguro o Ctrl, clico com o esquerdo em cima, levo para onde eu quero, clico com o direito, copiei. Fiz isso de novo, seleciono os dois, seguro o Ctrl, trago para baixo, no centro, clico com o direito, copiei. Tá com 2,9 agora. Aliás, tá com 3,579 porque eu aumentei a altura para poder soldar lá. O que eu vou fazer aqui? O MDF é de 3 milímetros, não é? Vou deixar com 3 o encaixe. Beleza. Encaixe está com 3 de altura. Lembra do cadeadinho que eu disse que eu não gosto de deixar a proporção bloqueada? Porque se eu tivesse colocado 3 agora e tivesse dado Enter, ele ia diminuir o comprimento também, depois não ia encaixar. Por isso que eu não gosto. Agora o macete que eu disse era esse. Por quê? Agora eu vou soldar essas duas peças e vou copiar isso aqui para o lado. O que acontece? Quando eu for fazer qualquer outro nome, já está pronto. É só vir aqui, ó, clica aqui, seleciona, clica nos dois, né? É Shift. Cliquei aqui, estão os dois selecionados. Ou eu posso selecionar o desenho todo e soldar, virou um só. Tá pronto. O nominho com base está pronto. Se for na router, eu já usei o Aspire, vai ter que criar um filete em osso, porque a fresa é redonda, né? Ela não vai fazer esse canto vivo, que essa quina é viva. Então precisa fazer um filete em osso para poder encaixar, senão não encaixa. E vamos lá. Aí aqui, o cliente quer um nome de 50 centímetros. E quero usar a mesma base. Olha só que interessante. Ó. Vem aqui, traz o nome aqui onde você queria, arrastou para lá. É só soldar. Não mudou a altura, né? Porque o MDF é o mesmo, de 3 milímetros, se for, e tá pronto. Só cortar também. Só salvar. Na minha máquina, no caso, eu tenho que salvar em DXF ou PLT. E tá pronto. Tentei fazer uma aula rápida, né? Explicar o mais simples possível. Esse foi o método que eu achei mais fácil de fazer. E é o que eu faço até hoje. Beleza?